Fala, coleguinha do YouTube, vamos lá para mais um vídeo, tá? Vamos lá. Coleguinha, qual de vocês que nunca se deparou com esquema elétrico cheio de componentes, pessoal? Cheio de componentes e acabamos ficando doidinho com tanto componente, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês como é que faz para simplificar essa situação, tá? Vamos lá, pessoal. Esse circuito grande desse tamanho aqui, cheio de componente, tem uma forma simplificada da gente entender isso aqui, tá? Vamos lá aqui, ó. Pessoal, a forma mais fácil e rápida de entender esse esquema, pessoal, é olhando os componentes individuais, tá? Olha só, aquele esquema que tava cheio de componente, pessoal, o próprio fabricante diz que, por exemplo, um regulador desse, tá? O fabricante diz que um regulador desse ele tem que vir com 2 capacitores, tá? Olha aqui também. Então o fabricante exige que venha componentes filtrantes, né, como capacitor, que vai segurar a tensão direitinho para ele trabalhar. Vai vir os capacitores para filtrar os ruídos, tá? Então o fabricante exige que junto com esse componente, no caso aqui é um regulador de tensão, tá, venha junto com ele esses componentes aqui, tá, ó. Então é por isso que tem muitos componentes no circuito acompanhando um determinado CI, tá? Porque o fabricante exige isso, tá? Então, para que ele exige? Para esse componente trabalhar direitinho, trabalhar correto, tá? Deixa eu ver outro aqui, ó. O nosso famoso, deixa eu ver aqui. Olha aqui, o nosso famoso TL431, tá? Muito visto em fonte de TV e em outras fontes aí chaveadas. O que é que o fabricante exige, tá? Nesse datasheet, que venha um capacitor, que venha um divisor de tensão, que venha outros componentes, tá? Mas você vê que o fabricante exige que venha, tá, mais malha resistiva aqui do que capacitores, diferente lá do regulador de tensão. No regulador de tensão, o fabricante exige que venha capacitores, tá, para filtrar. Já aqui no TL431 é que venha mais resistores, tá entendendo? Então esse componente aqui, o fabricante exige isso, tá? Então se a gente voltar aqui na fonte, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui só um instante. Ó, se a gente vem aqui na fonte, eu vou tentar aumentar aqui, diminuir aqui, ó. Se eu vier aqui no TL431 aqui, tá, ó, você vê que o fabricante exige que venha capacitor que filtro e venha divisores de tensões em seguida para fazer a comparação das tensões, tá? Que aqui vem uma tensão, ele vai regular essa tensão aqui, que na realidade isso aqui não deixa de ser um amplificador de tensão. Ele pega uma tensão aqui, geralmente 2,5, tá? E vai regular essa tensão, vai amplificar essa tensão aqui para comparar com essa outra tensão, tá? Então o que acontece? Ele exige que venha esse monte de componentes aqui. Não é porque o pessoal vão colocar eles aqui, não, é porque esse componente exclusivo aqui, o TL431, exige isso, tá? Se a gente vier aqui nesse regulador de tensão, esses componentes aqui são exigidos. Então geralmente você vai ver esses componentes próximos, tá? Por quê? Porque exige isso, tá? Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês entendam aí e facilite a vida de vocês. Muitas vezes, deixa eu voltar aqui, vai ser uma fonte. Se eu vier aqui essa aqui é a fonte, ó. Você vê que é a entrada da fonte, tá? De alimentação. Então, tá vendo? Os filtros, tá? Ó, o PFC,
tá? Olha só, pessoal, o trafozinho aqui, tá? Nesse trafozinho aqui, pessoal, tem que ter o nosso, tem que ter o nosso comparador de tensão, tá? Ó. Por quê? Porque se essa fonte aqui, se esse CI for trabalhar e não ter um comparador de tensão para ele, tá? Aí a fonte não vai conseguir trabalhar, porque tem que esse lado aqui se comunicar com esse, tá? Então, no momento que o TL431, a fonte aqui abaixar ou aumentar, ela vai passar por esse fotoacoplador e vai vir e vai regular o PWM aqui do outro lado, tá? Então, já esse CI aqui, ele trabalha junto junto com o MOSFETzinho, tá? Então, ou ele tá interno ou tá externo, mas ele tem que trabalhar, e o fabricante exige que próximo dele tenha esse. Então o fabricante exige que tenha esses componentes aqui próximo dele, para ele trabalhar direitinho, sem esquentar, filtrando direitinho, tá entendendo? Por isso que tem muitos componentes. Então assim, entendam isso, tá? Essa é uma regra para a gente facilitar o nosso estudo na hora de aprender eletrônica, tá? Então verificar logo próximo quais os componentes que aquele CI está exigindo, que aquele CI precisa para trabalhar, tá? Então assim, é muito importante você aprender isso, tá? Esses capacitorzinhos de filtro, aqueles vermelhinhos, né, que geralmente vem 104, né, 103, tá? Vermelhinho, para quem não conhece, para quem está aprendendo. Então esses capacitorzinhos de filtro, pessoal, vem muito próximo desses CIzinho, tá? Então fica aí a dica, espero ter ajudado. Até a próxima, fiquem com Deus.